Olá, meu amigo, minha amiga, graça e paz da parte de Deus e do seu Filho Jesus Cristo para você. Começo com esta saudação paulina, porque você está nos acompanhando aqui pelas redes sociais da Paulus, mas também porque o tema de hoje é bem paulino em todos os aspectos. Porque eu vou falar para você deste livro, Paulo VI, o Santo da Modernidade, de Domenico Agasso Júnior e Andrea Tornielli. Eu me chamo Rude Albino de Assunção, sou catarinense, casado, muito bem casado, pai de 4 filhos, e há muitos anos eu me dedico ao estudo da história da igreja, ao estudo da teologia e, de modo particularíssimo, ao aprofundamento, ao estudo da história dos papas. Paulo VI, de fato, é uma figura determinante para a história da igreja contemporânea. João XXIII trouxe o impulso do Vaticano II. Sucedendo a Pio XII, né? As duas figuras eram bem distintas. Ele trouxe, vamos dizer assim, uma lufada de renovação, embora sejamos justos, renovação que começou com Pio XII, renovação que foi possível por causa do Papa Pacelli, mas na busca de um diálogo com o mundo, aquele mundo que ele, João XXIII, tinha experimentado, sobretudo na sua atividade diplomática, na sua atividade como núncio, porque ele teve a experiência de um mundo hostil à igreja, de um mundo que estava com os ouvidos e os olhos cerrados para ela. Quando Pio XII morre, Montini não era ainda cardeal, embora fosse arcebispo de Milão. João XXIII, tendo sido eleito, cria Montini como cardeal, convoca o Vaticano II e começa esse processo de renovação. Paulo VI, na primeira sessão do Vaticano II, que teve 4 sessões, teve um papel determinante e era uma figura de proa na renovação. Então, Paulo VI, ele reunia em si 2 características fundamentais. Ele teve uma grande experiência curial, como substituto na Secretaria de Estado de Pio XII, então ele era uma figura proeminente, vamos dizer assim, na cúria de Pio XII, até que em algum momento, por diversos motivos internos, ele foi transferido, vamos dizer assim, promovido para a sede de Milão, uma sede importantíssima, vamos dizer assim, a sede ambrosiana, e ali ele adquire forte experiência pastoral. Então, ao mesmo tempo, ele conhecia por dentro a estrutura, o mecanismo curial, e por outro lado, já do seu tempo de juventude, é claro, e depois na experiência da sede ambrosiana, ele adquire forte experiência pastoral, grande sensibilidade social, e por isso tratou de temas como pobreza, imigração e assim por diante. Quando João XXIII falece, em junho de 1963, lembrando que o concílio tinha começado pouco tempo antes, no final de 62, ele é, vamos dizer assim, o sucessor óbvio, que escolhe o nome de Paulo VI, uma explícita homenagem ao apóstolo dos gentios, ao apóstolo das nações, Paulo de Tarso. Isso já dava um pouco a nota do seu pontificado, que seria um pontificado missionário. Tanto que nós podemos perceber que ele foi um papa que, antes mesmo de João Paulo II, começou viagens de grande significado histórico. Para a ONU, para a Terra Santa, para a Turquia, para a Índia. Viagens que são muito bem descritas aqui, de modo até muito comovente, eu diria. Então, Paulo VI foi o verdadeiro timoneiro do Vaticano II. É uma expressão que os nossos autores aqui, Agasso Júnior e Tornielli, usam com frequência e que aparece também em muitas outras obras. Por quê? Ele tomou o timão do Vaticano II e o levou a bom termo. Enfrentando todas as crises, enfrentando todas as dificuldades, tentando corrigir no percurso uma série de deficiências que ele ia percebendo. Ao mesmo tempo, ele buscou conservar a tradição da igreja, neste momento que para muitos parecia de ruptura, tanto para tradicionalistas quanto para progressistas, para usar esse termo, e ao mesmo tempo buscou, não sem, vamos dizer assim, sem dores, um processo de renovação, um processo de redescoberta das origens da igreja. Então, Paulo VI é essa figura que muitas vezes é tratada como uma figura hamletiana, como se fosse uma figura de dúvida, um papa indeciso. Não, mas ele foi um papa, sobretudo, cauteloso. Os menos simpáticos a ele vão me criticar por essa expressão, mas de fato ele foi um papa que buscou sempre a prudência,
a cautela, um equilíbrio. Ele veio num momento histórico de muita ebulição, de tensões políticas, de tensões intrarreligiosas, intra-eclesiais. Então, ao mesmo tempo, é aquele Papa que aceita a reforma litúrgica do Vaticano II, que a aplica, mas não deixa de reforçar que a fé eucarística da Igreja continua intocada. É o mesmo Papa de grande sensibilidade ecumênica, mas que não deixa de reforçar o culto a Nossa Senhora. É o mesmo Papa que abre a Igreja, por exemplo, para o diaconado permanente e que reforça o celibato sacerdotal. É o mesmo Papa que, desde o começo, coloca como central do seu pontificado um diálogo com o mundo, um diálogo com a consciência moderna, e não deixa de levantar o dedo sobre, vamos dizer assim, as injustiças sociais, os efeitos deletérios, negativos da globalização sobre a relação entre países ricos e países pobres. Então, Paulo VI é esta figura que, no contexto do Vaticano II e no contexto da história recente, conseguiu manter o equilíbrio entre renovação e continuidade, entre tradição. Um equilíbrio tenso, é verdade, mas que, vamos dizer assim, a Igreja como nós a concebemos hoje, como ela está configurada hoje, deve muito a essa força e a essa prudência paulina do Papa Montini. Paulo VI escolheu o nome Paulo porque queria que a evangelização estivesse no coração do seu pontificado, mas também porque ele tinha esse espírito, essa sensibilidade antropológica de um diálogo com o mundo. Essa igreja que é perita, é servidora da humanidade, que anuncia Cristo e, anunciando Cristo, serve à humanidade, serve aos povos em desenvolvimento, serve também aos ricos para que despertem a sua consciência para esse mundo de exploração dos mais pobres. Mas, sobretudo, uma coisa que me marca muito e que esse livro traz é essa centralidade cristológica do pontificado de Paulo VI. Essa obra ela vai se concentrar na eleição de Paulo VI em diante, e aqui vocês poderão encontrar inúmeros capítulos que vão detalhar os grandes momentos de atuação de Paulo VI dentro da igreja, quanto na sua relação com o mundo. Então, vocês vão perceber, por exemplo, as grandes iniciativas, os grandes passos que ele deu para corrigir erros históricos, como, por exemplo, a excomunhão com a Igreja Ortodoxa. Então, a relação dele aqui com Atenágoras, o patriarca ortodoxo de Constantinopla, isso é fundamental. Aí nós vamos ver esse espírito ecumênico, a viagem que ele faz à Índia, onde a sua sensibilidade social vai ficar cada vez mais clara. Um Papa que ele não tem medo de encarar a pobreza, de encarar o aspecto, às vezes, feio que a pobreza tem e que os países que mantêm essa pobreza querem esconder. Não é o Papa que só tem dúvida, ele é o Papa que tem certezas e que age com prudência e que, em momento algum, tergiversou e, em momento algum, deixou de lado o aspecto central do seu pontificado, que é ser sucessor de Pedro. Ele nunca pôs isso em questão, em comunhão com os bispos, e como sucessor de Pedro, como sucessor do pescador da Galileia, ele quis anunciar o Galileu, quis anunciar Jesus de Nazaré. O mérito desta obra é tornar acessível uma figura que inicialmente parece tão intelectualizada ou tão restrita a pequenos grupos de estudiosos que conhecem a história da Igreja, a história do Vaticano II, torná-la acessível, esta figura de Paulo VI, a todo cristão, a todo católico. Então, nós temos aqui capítulos curtos, capítulos densos, mas curtos, que tornam a leitura muito fluida e que tornam os temas muito acessíveis e que tocam o nosso coração, porque mostram este Paulo VI muito sensível às questões do nosso tempo, às misérias, às crises que a igreja passa, mas também aos desafios socioeconômicos, políticos que o nosso tempo tinha e continua a ter. Então eu recomendo esse livro para, evidentemente, intelectuais, no sentido aqui de estudiosos, de acadêmicos, que querem conhecer um panorama da vida de Paulo VI, estudantes de filosofia, sociologia, teologia, história, cristãos em geral, não só católicos, aqueles que também querem conhecer o empenho ecumênico de Paulo VI, e de modo geral esse livro é endereçado a todo aquele que
quer encontrar exemplos luminosos para a sua vida. Vocês poderão encontrar este livro na rede de livrarias da Editora Paulus, também pelo número DDD 11, né? 999-741-840 e no site da Paulus. Sugiro que você compre esse livro, que se deleite com ele como eu me deleitei, que o dê de presente e que aprenda de Paulo VI que a paixão por Cristo, o amor a Cristo, o amor pela igreja passa pelo amor à humanidade.